Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise de hoje é sobre o Fluminense do Fernando Diniz, campeão carioca, dono de um futebol ofensivo, muito diferente da maioria das equipes, trabalho que inclusive credenciou o técnico a ser alçado a candidato a comandante da seleção brasileira, mas que ainda divide muitas opiniões quanto à sua qualidade. Inclusive o Fluminense vive um momento de oscilação, né? Nesse período em que enfrentou o Flamengo, foi eliminado da Copa do Brasil, 5 jogos sem vencer e sem marcar gols, 4 derrotas consecutivas. Aí voltou a vencer, voltou a tropeçar, perdeu para o River Plate, empatou com o Goiás, mas que tem boas perspectivas de fazer uma boa temporada. Então, vamos fazer a análise dessa equipe do Fernando Diniz, que já gerou até algumas análises internacionais, se for procurar aí no YouTube, tem, né? Mas vamos fazer a nossa versão aqui, a nossa análise dessa equipe do Fernando Diniz. Time base no 4-2-3-1 é o seguinte: Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino e Felipe Melo na zaga, e o Marcelo, quando está disponível, quando não, o Guga joga na lateral esquerda. Antes do Marcelo estrear, o Alexander, que voltou para o meio campo, era quem vinha fazendo a lateral esquerda. Aí o Matheus Martinelli era quem fazia a companhia ao André no meio campo. Agora, com o Marcelo, André e Alexander são os dois volantes. Arias, o meia pela direita, quase um ponta. Ganso centralizado. Keno pela esquerda, ele que está lesionado. Lima vem jogando no lugar dele. E Germancano é o centroavante. É um time que, vamos começar falando de fase defensiva, se defende no 4-4-2, com o Ganso se adiantando e se juntando ao Cano na pressão no campo de ataque. É um time que sobe pressão, visa recuperar a bola lá no alto, uma equipe que aplica pressão alta e se organiza em duas linhas de 4. Uma forma bem tradicional, né, alinhando os pontas aos dois volantes e subindo um meia junto ao centroavante. Porém, o Ganso se fica como um homem mais adiantado, ou um dos dois homens mais adiantados, nessa pressão alta, nessa fase defensiva, na saída de bola, muitas vezes ele vem buscar a bola dos pés dos zagueiros. Ele costuma baixar mais do que os dois volantes para poder qualificar esse primeiro passe. Lembra que muita gente dizia que o Ganso, por pisar pouco na área adversária, ele poderia ser uma espécie de heredista, poderia ser moldado assim quando fosse para a Europa. Isso antes dele jogar para o Sevilha, jogou na França também, agora eu não me recordo exatamente qual foi o clube que o Paulo Henrique Ganso jogou, mas muita gente tinha essa opinião. E ficou provado que ele é, na verdade, um meio armador, um camisa 8. Na saída de bola ele pode até ser esse primeiro homem, esse cara que recua para poder fazer os primeiros passes. Mas logo ele volta para a posição dele, né, por trás do centroavante, no meio dessa linha de 3 jogadores. Mas ele muitas vezes vem buscar a bola dos pés dos zagueiros. Outra coisa em comum no time do Fluminense na saída de bola é que o Nino é um zagueiro que conduz muito a bola e muitas vezes troca de lugar com o André, que quando vê o Nino subindo, com ela dominada, se adiantando, vindo para a linha dos meio-campistas, o cobre. O André, que é um primeiro volante, passador, moderno, de muita qualidade, é muito jovem, chegou a ser convocado para a seleção brasileira pelo Ramon Menezes, tem tudo para voltar a ser convocado em listas futuras. É um jogador muito interessante. E o Nino também, né? Que é um zagueiro que inclusive esteve na última lista do Ramon. E é um zagueiro também bastante moderno. Os dois fazem bastante essa troca, quando a opção do Nino é não por passar, não por ligar outro companheiro, mas conduzir a bola. O André recua para poder fazer essa cobertura, beleza? Os laterais, muitas vezes eles apoiam por dentro no meio campo, mas principalmente do lado esquerdo, porque o Keno, quando joga, ele fica mais aberto, ele dá a amplitude da jogada. O Samuel Xavier, ele tende a atacar um pouco mais o fundo. E quando o time está na sua fase de construção, está na sua fase ofensiva, costuma aproximar os jogadores de um dos lados do campo para poder finalizar as jogadas do outro lado. Vamos dar o exemplo do lado direito para a gente observar isso. O Arias é um cara que centraliza um pouco mais. A gente tem o Ganso e o Cano por aqui. O Marcelo fazendo essa diagonal para dentro. O Samuel Xavier avançando por fora. E se o time
está mais compactado pelo lado direito, o lado esquerdo fica um pouco mais desocupado. Quando joga o Keno, ele não participa dessa aproximação, ele é um ponta de amplitude, é um cara que alarga o campo e fica como uma opção para uma virada de jogo, para ele poder atacar com um lado menos ocupado também pela marcação do adversário, beleza? Como eu disse, o Diniz prega a aproximação no setor da bola para que o time tenha mais linhas de passe curtas. A ideia é facilitar as conexões entre os jogadores, né? Fazer com que eles fiquem mais próximos para que a chance de errar o passe seja sempre menor. Além disso, além de facilitar essa conexão entre os jogadores, a ideia é sempre atrair os jogadores para o setor da bola e não levar a bola até os jogadores como no jogo posicional. Até por isso o Diniz chama o jogo dele, né, brincando de aposicional, beleza? E uma outra característica desse time do Fluminense é como o Cano se posiciona bem dentro da área, como ele conhece os atalhos, né? Como ele escapa da marcação e como ele muitas vezes ele precisa só de um toque na bola, finaliza de primeira, né? Ele não precisa de muita arrumação, né? Não precisa de que a jogada, que a bola chegue sempre limpa, que ele esteja sempre desmarcado. Muitas vezes ele busca esse desmarque, essa movimentação para fugir da marcação. Está sempre bem posicionado para poder, com um toque só na bola, com uma finalização só, poder colocar a bola dentro da caixinha. Foi artilheiro do Campeonato Carioca mais uma vez, tem um aproveitamento, uma taxa de acerto muito alta nas finalizações e por isso, ainda que nessa fase recente do Fluminense ele esteja passando por uma seca de gols, ele começou a temporada assim como terminou a anterior, marcando muitos gols pelo time do Fluminense. Fluminense, principalmente no primeiro semestre, com a campanha do Campeonato Carioca, encantou o Brasil a ponto de não só golear o Flamengo na segunda final do Campeonato Estadual por 4-1, como também derrotou o River Plate por 5-1 no Maracanã na Libertadores, né, jogo válido pelo primeiro turno. Tais resultados fizeram o técnico Fernando Diniz ser considerado como um dos possíveis postulantes ao posto de treinador da seleção brasileira. Porém, como sempre, as opiniões sobre ele são muito extremas, né? Ou é gênio ou é burro. O São Paulo, comandado por ele em 2020, chegou à liderança do Campeonato Brasileiro, construiu uma vantagem bem importante na ponta da tabela, mas viu essa vantagem derretendo com o passar das rodadas, ele acabou perdendo o emprego, não terminou aquele Campeonato Brasileiro no comando do São Paulo, e ele acabou sendo refém do próprio sucesso. Muito se fala em dinizismo, né, quando se refere ao jeito quase único, né, do treinador de montar suas equipes, um futebol que ele mesmo define como aposicional, como eu disse, por não ter como ênfase a ocupação de espaços, amplitude, assimetria, e sim a aproximação dos jogadores, né, para tabelas mais próximas, mais curtas, mais fáceis de se acertar os passes. É um estilo de jogo que tem a sua complexidade, porém é mais semelhante com o DNA, né, dos jogadores brasileiros de estar onde a bola está sem guardar posições. É um conceito que tem a sua qualidade reconhecida quando vem acompanhada de resultados. Sempre que há uma má fase nos times do Diniz, o técnico não tem paz para se permitir voltar aos dias de glória. Aparentemente no Fluminense pode ser assim. O seu cargo já começa a balançar, né, sua competência é posta em xeque, mas ame ou odeie, o time do Fluminense, a diretoria do Fluminense, não parece disposta a se desfazer do Diniz, seja demitindo ele numa eventual má fase ou liberando para a seleção brasileira. A confiança no trabalho do Diniz parece ser total, pelo menos no momento da gravação desse vídeo. Vamos ver qual será a conclusão que esse trabalho vai ter. O Fluminense caiu na Copa do Brasil para o Flamengo, ocupa ali a quinta, sexta posição, aparentemente quinta posição, né, após 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, é líder do seu grupo na Libertadores, entrou no Brasileirão como um dos postulantes ao título, quer buscar o título da Liberta inédito na sua trajetória. Vamos ver aí como o Fluminense vai concluir o campeonato. As perspectivas são muito boas realmente que o time do Fluminense consiga uma grande temporada. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!